omnes sancti sancte Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 26 de abril, a Igreja celebra a memória de Santo Anacleto, que foi Papa. Foi o terceiro Papa, o segundo depois de São Pedro. O Papa Anacleto teve a sua vida contada ao longo de muitos séculos como se fossem dois Papas, o Papa Anacleto e o Papa Cleto, comemorado inclusive em dias diferentes, um dia 26 de abril e outro 13 de julho. Esse engano teria acontecido por causa de algum copista que teria escrito o nome do Papa Anacleto de forma abreviada e depois escreveu o nome inteiro, esquecendo de apagar o nome abreviado, ficando assim por longos séculos a comemoração de dois papas, mas na verdade era um só. Depois da revisão dos anos 60 e consequentemente dos estudos realizados, verificou-se que tratava-se de uma mesma pessoa. Por isso, a comemoração de julho foi eliminada. Santo Anacleto era de origem romana, da família dos pretorianos. Ele foi convertido à fé e se fez discípulo de São Pedro, e com o pouco tempo que conviveu com o apóstolo, soube absorver suficientemente as virtudes evangélicas na escola do seu mestre, destacando-se com grande fervor e admiração e também devoção. A sua afabilidade conquistou o coração de todos, tendo especial simpatia entre os pagãos. São Pedro apreciou tanto Santo Anacleto que, juntamente com São Lino, designou para importantes trabalhos apostólicos em Roma e também os lugares circunvizinhos. Ele assumiu como sucessor de São Pedro após o martírio do seu predecessor, São Lino, no ano de 79. Da mesma forma, ele enfrentou dificuldades, perseguições constantes, investidas, defendendo com muita coragem as causas da Igreja de Cristo. Ele foi um Papa muito zeloso e cuidadoso para com seu povo, por isso a sua caridade e a preocupação com os necessitados era conhecida em todos os lugares. A um socorria com esmolas, a outro alentava com cartas, e a todos consolava e dirigia palavras paternais. Ainda que a Igreja já tivesse crescido e o seu rebanho fosse numeroso, ele pastoreava os cristãos com extrema vigilância. Ele ficou no governo da Igreja durante 12 anos. E o imperador Domiciano, que era inimigo mortal dos cristãos, moveu contra a Igreja uma das mais horríveis e atrozes perseguições. Foram usadas todas as formas de crueldades contra os servos de Cristo. Foi uma verdadeira catástrofe que atingiu todo o império. Tão fulminante foi a ordem de extermínio que somente em um dia tombaram milhares de mártires cristãos, cujo sangue correu desde a parte central até as regiões mais longínquas do império. Mas o imperador pouco caso fazia de tanto sangue derramado, porque ele sabia que o chefe da igreja ainda não tinha sido morto. Por isso ele pediu para que os guardas encontrassem um pontífice romano e não cessasse enquanto não o encontrasse em todos os lugares. Nessa perseguição, Santo Anacleto procurava consolar e assistir os cristãos durante esse duro período. Acabou sendo encontrado e foi arrastado e metido num cárcere e amarrado por cadeias. Seguindo o exemplo dos santos apóstolos, Santo Anacleto ficou muito feliz e louvava a Deus por ter sido considerado digno de sofrer o martírio por causa de Cristo. O imperador, cegado por seu ódio contra os cristãos e contra o sumo pontífice, submeteu a diversos tormentos e finalmente ele foi martirizado no dia 26 de abril do ano de 92. Ele foi sepultado perto da sepultura de São Pedro, na qual ele mesmo havia ordenado que fizesse um pequeno santuário em homenagem ao apóstolo. Queridos irmãos, assim como Santo Anacleto e os primeiros cristãos foram perseguidos por causa da sua fé, não é diferente nos dias de hoje, mas pelo contrário, ainda hoje muitos cristãos derramam o seu próprio sangue por serem cristãos, simplesmente por serem cristãos. Quantos são perseguidos, igrejas são destruídas, governos impedem os cristãos de prestar o seu culto a Deus.
Isso acontece até nos dias de hoje e às vezes acontece uma perseguição velada. Ou seja, a cultura de hoje nos dá liberdade para sermos quem nós queremos ser, inclusive mudar o nosso próprio corpo. Mas quando falamos que somos cristãos convictos, não somos aceitos, não somos respeitados. Isso é um tipo de perseguição também. E tudo isso deve servir para a glória de Deus. E nós devemos nos alegrar com essas perseguições, assim como o Papa Santo Anacleto, e louvar a Deus por termos sido dignos de sofrer tais perseguições por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra poder entregar a nossa vida a Ele e poder testemunhar a nossa vida no meio de perseguições e sofrimentos. Peçamos a Deus que, pela intercessão do Papa Santo Anacleto, Ele nos dê a graça de continuarmos firmes em nossa caminhada para juntos chegarmos aonde Deus deseja que cheguemos. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos o Papa Santo Anacleto, este homem zeloso, este homem forte, este homem que guiou a Igreja com fidelidade, abençoa a Tua Igreja, Senhor, e mesmo em tempos de perseguições, ela não desista de caminhar. Que os cristãos tenham a coragem de testemunhar a sua fé, e os cristãos, Senhor, que renegaram a sua fé por vergonha ou por medo, possam se sentir arrependidos, e que toda a perseguição e sofrimento dos cristãos possa, Senhor, ser sementes de novos cristãos, e assim glorificaremos o Teu santo nome, hoje e por todos os séculos. Dá-nos a graça, Senhor Jesus, de cumprirmos a nossa missão fielmente, como cumpriu Santo Anacleto, fiel a Cristo, fiel a São Pedro, fiel à Igreja. Dai-nos a graça, Senhor, de irmos até o fim, louvando o Teu nome e bendizendo o Teu santo coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Anacleto, Papa e Mártir, rogai por nós.